Meu nome é Manuel Alberto Esperandil Garcia Gimenez. Eu sou juiz federal substituto desde 7 de maio de 2001, mas antes da magistratura eu fui servidor da Justiça Federal em Campo Mourão, onde ingressei em 9 de agosto de 2000. Mas a minha relação com a vara de Campo Mourão começou antes mesmo disso. Em 99, eu colei grau em fevereiro de 99, e fui fazendo concurso numa magistratura federal e paralelo para analista judiciário em Campo Mourão. Eu fui aprovado como analista judiciário, mas a vara ainda ela não existia fisicamente, só tinha sido criada no papel. E eu continuei fazendo concurso da magistratura federal. Em novembro de 99 eu acabei reprovando na prova oral. E aí fiquei aguardando a instalação da vara de Campo Mourão. Mas foi uma espera bem demorada, porque não tinha um prédio ainda. Meu pai morava em Campo Mourão na época, e ele trazia para mim, eu morava em Maringá, ele trazia reportagens do jornal. Falou, olha, já acharam o prédio para a Justiça Federal. Aí vinha a foto do prédio do Banco do Brasil, e a Justiça ia ser em cima do Banco do Brasil. Mas tinha um problema, que não tinha elevador, precisava de uma entrada privativa, inclusive, para diferenciar da entrada do banco. E foi mais um processo de espera. Mas, enfim, foi criada a vara, houve a nomeação de um número de servidores menor do que aquilo previsto no edital, e eu fiquei aguardando a minha nomeação. Até que, em 9 de agosto de 2000, eu tomei posse. Eu me lembro, parece que foi ontem, quando eu cheguei na vara em Campo Mourão, eu fui apresentado ao Elson, que era o diretor de secretaria, e que me levou até o gabinete do doutor Erivaldo, quando eu o conheci. Eles se apresentaram, falaram da perspectiva da vara e mencionaram, eles sabiam já que eu fazia o concurso da magistratura, porque eu esqueci de mencionar, enquanto eu aguardava a posse para analista judiciário em Campo Mourão, eu fui fazendo o concurso seguinte da magistratura federal. E eu já tinha passado a primeira fase. Eu tomei posse e aguardava a realizar a segunda fase do concurso. E foi muito legal que já de cara eles me deram bastante força, bastante apoio, e que até brincaram, falaram que eu ia ficar pouco tempo lá, mas que ia ser um período legal, enfim. E aí já me apresentaram para a equipe. Outros colegas já ingressaram junto comigo, outros já estavam na vara, trabalhando. E foi interessante que tinham colegas amigos aqui de Maringá, que estudaram na UEM, outros que eu acabei reencontrando lá depois de um tempo, que nós nos vimos aqui na cidade. Mas foi muito legal. Eu lembro quando eu ganhei, me separaram a minha mesa, olha, você vai trabalhar aqui, você vai cuidar dos processos previdenciários. E previdenciário, tinha estudado só para o concurso, né? Na universidade a gente nem via isso na época. E era um desafio, mas não tinha tanto volume quanto hoje, a vara era única. E ali eu comecei, fui devagar, enfim, e as coisas foram acontecendo. Bem, o doutor Erivaldo, eu só o conhecia por nome, sempre ouvi falar muito bem dele, e ele, durante todo esse período que eu fiquei lá, foram poucos meses, ele sempre me incentivou bastante. Ele chamava para conversar, dava dicas, mostrava que eu tinha que acreditar, que eu tinha que enfrentar o estudo, que as coisas dariam certo. E além desse incentivo todo, desse apoio, ele mostrava muito um lado assim que todos admiravam na vara, que era um ser humano fantástico, uma pessoa respeitosa, tratava todo mundo sem distinção, da senhora do cafezinho até um advogado que fosse defender uma grande causa ali na vara, não tinha diferença, todo mundo ele chamava pelo nome, tratava com respeito, com atenção, e de uma dedicação incrível aos processos. Ele tratava todos os processos, dos mais simples aos mais complexos, tinha um processo de repercussão na cidade, mas ele sempre falava que por trás daqueles processos tinham vidas, né? E que elas precisavam ter uma resposta da justiça, e essa resposta seria encontrar aquilo que fosse certo. Ele me nomeou como oficial de gabinete, eu lembro também como fosse ontem. Foi um dia muito feliz, eu morava no hotel na época, fiquei muito feliz, muito orgulhoso da nomeação, e me fez muito feliz essa experiência daí, que passou a ser o quê? Eu tinha, além do estudo que eu me dedicava,
eu tinha prática, eu me sentia ali útil, importante, porque a Justiça Federal eu não conhecia só de nome. Eu fui estagiário do Ministério Público Federal, mas eu nunca participei dentro da instituição. Ela, em 2001, 25 anos atrás, ela não tinha essa publicidade que tem hoje, né, que todos conhecem a Justiça Federal. Na época era alguma coisa muito particular, muito restrita. E foi muito gratificante. O diretor era o Elson. O Elson ele veio do Banco do Brasil, ele foi gerente do Banco do Brasil. E é uma pessoa muito organizada, disciplinada, e ele liderava a nossa equipe também, com bastante atenção. Ele era firme, mas também sempre nos apoiava, mostrava que a gente estava. Todo mundo era muito novo ali. E nós estávamos começando, mas que as coisas iam acontecer, as coisas dariam certo, em questão de tempo. E foram dando. O Elcio também me incentivava bastante. Eu estudava, e ele falava, vai que vai dar tudo certo, que é questão de tempo. E aí nossa equipe era uma equipe grande, comparada às varas atuais, mas era e ao mesmo tempo grande, mas muito unida, todos ficavam muito próximos, porque para a grande maioria era o primeiro emprego. Muita gente estava saindo de casa ali pela primeira vez, como eu. Então, todo mundo, um apoiava o outro, e a gente trabalhava praticamente o dia inteiro. Era comum nós começarmos de manhã e sairmos à noite, sem que fosse pedido. Era algo que nós queríamos fazer e ficávamos felizes por isso. Então, era muito, vamos dizer assim, especial essa convivência, porque nós criamos laços fortes. E era, particularmente, esse momento meu, tudo estudar é difícil, porque a gente se dedica a alguma coisa que a gente não vê resultado concreto. Tudo é muito incerto. Você estuda para uma prova que você não sabe se vai passar, se vai cair aquilo que você estudou, enfim, não é diferente de um trabalho que você está cumprindo metas, você vê as fases sendo cumpridas, sendo realizadas. Então, é algo que gera insegurança. E todo mundo ali, o doutor Edivaldo, o Elson, a equipe, sempre me deram muita força, sempre acreditaram. Eu lembro quando eu passei na segunda fase também, eu cheguei e tinha um resultado em cima da minha mesa, já tinham visto antes do que eu. Foi muito legal, muito feliz. E são pessoas especiais, fizeram diferença para mim. A Elaine, o Pedro, o Marcelo, o Marcos, o Juliano, o Luiz, o Fabiano, a Marta, a Márcia, o Júlio, o Ricardo, o Marcílio, Paulo Roberto, Paulo Sérgio, o Geraldo, o Alexandre, o Ivan, fizeram com que eu não ficasse, me sentisse sozinho nesse período de estudo e, ao mesmo tempo, também de início do trabalho que eu desconhecia. Bem, antes, em 2001, nós não tínhamos o processo eletrônico. Então, as pessoas, os advogados, tinham que ir até a justiça, as partes, os advogados, eles precisavam se deslocar fisicamente. A maior relevância que houve na criação da Justiça Federal em Campo Mourão foi encurtar distâncias e favorecer com que as partes fisicamente estivessem próximos da Justiça Federal. Então, eu me lembro que muitos iam na Justiça, às vezes até atrás de passaporte, achavam que ali era a Receita Federal, era a Polícia Federal, e aos poucos eles foram entendendo, e até iam lá pedir até informação, sobre os benefícios previdenciários, por exemplo, porque eles desconheciam isso na época, né? Diferente de hoje, que há uma publicidade muito maior sobre os direitos das pessoas. Então, isso encurtou, de fato, a distância física e também trouxe o conhecimento pela população daquele serviço que estava sendo prestado por lá. Bem, um fato marcante desse meu período lá em Campo Mourão foi a união da equipe. Nós éramos muito jovens ali, a faixa etária, eu acredito que ficasse entre os 23, 27, 28 anos ali, na média, e todo mundo ali muito sedento por trabalhar, por mostrar serviço, por aprender. Então, a alegria era algo assim incrível. As pessoas, nós íamos trabalhar felizes e gratos por estarmos lá, né? Que era algo que todo mundo queria muito. Então, isso daí me marcou demais, essa união e essa disposição de prestar um bom serviço na Justiça Federal. E o segundo fato também, o doutor Erivaldo sempre foi um grande incentivador de estudo, e ele criou o hábito ali de toda segunda-feira nós realizarmos seminários na vara. Então alguém era escolhido, tinha um ponto, ele apresentava esse ponto, e
depois era questionado pelos presidentes. O doutor Edivaldo ia, também perguntava o Elson, todo mundo ali da equipe, e nós nos revezávamos. Para mim foi muito útil, porque eu me preparava para uma segunda prova oral, estava estudando, então isso me fez muito bem. E todo mundo ia muito feliz, não era uma coisa que as pessoas que nós achávamos ruim, era algo assim que fazia a diferença. A gente aprendia, um aprendia com o outro. Em 7 de maio de 2001, eu tomei posse como juiz federal substituto. Eu fui para Paranavaí, foi a minha primeira lotação, e me despedi dos meus amigos, mas foi muito triste, ao mesmo tempo que uma fase muito feliz, foi muito triste, porque ali foi uma mudança grande da minha vida. E eu falo sempre assim, que se não fosse Campo Mourão, minha vida seria totalmente diferente, sem dúvida alguma. E cada um deles ali fez a diferença para mim, sabe? Era num aceno no corredor, falou, ó, vai dar certo, continue estudando. Era o doutor Erivaldo, no final do dia, levava os processos para ele, nós conversávamos, ele perguntava como as coisas estavam, que não era fácil, mas que ia dar certo. O Elson incentivando também, o pessoal do gabinete, nós éramos em 4 no gabinete. Eu, a Elaine, que a Elaine eu tenho sorte de trabalhar com ela hoje aqui na 4ª Vara Federal de Maringá, o Marcelo, que é promotor hoje, e o Pedro, que é procurador do Estado. E nós ficávamos sempre muito, muito próximos ali, e era difícil para todo mundo, porque era novo, todo mundo estudando, e os desafios ali do dia a dia, os processos novos, porque é diferente, você estuda teoria, mas quando cai um processo no seu colo, você tem que resolver. SFH, lembra, a Helene cuidava do SFH, meu Deus, quem que estuda isso, né? O previdenciário mesmo comigo, que eu trabalhava, o Pedro com execuções e outras ações ordinárias, o Marcelo cuidava da parte criminal, então era um desafio para todo mundo, e nesse momento a gente se une, se dá força, porque tinha que passar por isso. Bem, Campo Mourão mora no meu coração, sou grato a todas as pessoas aí, pelo que fizeram por mim. O doutor Erivaldo é um exemplo até hoje, para todos nós, a magistratura federal. Tenho contato com alguns, outros falo menos, infelizmente, mas segue morando no meu coração. E eu parabenizo o Campo Mourão pelos 25 anos, por fazer a diferença naquela região. Tenho mais muitos anos aí de atuação, que a justiça continue sendo feita por lá pelos colegas atuais, os próximos, os servidores que lá estão. Mais uma vez, muito obrigado, Campo Mourão, por tudo, e parabéns.